Bom dia a todos vocês, uma semana abençoada. Que Jesus os abençoe, abençoe a sua família, os seus pertences, tudo que você faz, pedindo a inspiração divina, a sabedoria para entender e explicar a palavra de Deus corretamente. Hoje nós vamos começar Atos 10 e o título é Qual a lição dada a Pedro sobre a impureza? Vocês sabem qual é? Para começar, nós vamos ver que está escrito em Romanos 14 o seguinte: Eu sei e estou convencido com base na autoridade do Senhor Jesus que nenhum alimento é por si mesmo impuro. Mas, se alguém considera errado ingerir determinado alimento, para essa pessoa ele é impuro. É que quando Jesus veio, ele declarou que os alimentos, todos os alimentos, eles são bons para a pessoa comer. Mas o que é realmente impuro? Porque Jesus explica detalhadamente, com detalhes até gráficos, que aquilo que entra pela boca, ele vai ser eliminado. Mas o problema principal é aquilo que entra pela nossa boca e aloja no nosso coração. Aí sim, isso nos traz impureza. E o que é isso? É o pecado. Que toda vez que a gente diz palavras horrendas, que a gente pensa coisas horrendas, a gente está se tornando cada vez mais impuro, não é? Antigamente, as pessoas não comiam certos animais porque elas tinham medo da impureza. E está escrito na palavra de Deus que o próprio Deus colocou certas leis sobre essa impureza, proibindo as pessoas de comerem certos tipos de animais. Mas o problema é que era um povo muito bárbaro naquela época e Deus os estava ensinando a viver, ensinando a obedecer a sua palavra, a conhecê-lo pouco a pouco. Então Deus usou de certos recursos em que foram complementados por Jesus quando Jesus veio. E essa lei existia com um propósito. Veja que de um lado estavam os judeus, em que Deus escolheu para trazer a terra prometida para ser a sua gente abençoada, que ele daria a terra e ajudaria, e os planos de Deus é que os israelitas fossem obedientes a ele. Mas do outro lado estavam os não-judeus, que nós chamamos os gentios. E dentre os gentios existia uma classe muito malévola, muito diabólica, muitos adorando ídolos, deuses horrendos. E veja que Deus queria ensinar os judeus a manter uma certa pureza, a entender que aquilo que pertence a Deus faz algo diferente. E então, uma das leis que Deus colocou nessa época foi sobre o alimento, para que as pessoas não comessem os animais mortos, para que as pessoas não comessem até seres humanos. Então, Deus ensinando sobre a impureza. Mas nós vamos ver na lição de hoje que essa lição de impureza vai muito além. Ela é tão complexa que até o apóstolo Pedro, na lição de hoje, aprendeu algo com Jesus sobre essa impureza. Leitura de Atos 10, versículos de 1 a 22. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo
e orava continuamente a Deus. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e, em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem para dizer. Vai começar falando de Cornélio, que era um centurião romano a cargo de um regimento italiano. E esse centurião era dito ser temente a Deus, que dava muitas esmolas, uma pessoa muito boa. Veja que naquela época, para o templo, a pessoa convertida a Deus, a pessoa temente a Deus, era a pessoa que aceitava a lei do Torá, era a pessoa que acreditava em Deus. E veja que dentre essas pessoas
estavam também muitos judeus, muitos romanos, que eles se consideravam filhos de Deus, mas, por outro lado, eles não aceitavam Jesus como o Messias. Não sei se vocês me entendem, porque a lei do Torá foi dada por Deus, e eles se consideravam como eram filhos de Deus e tementes a Deus. Mas nem todos completaram o outro lado porque não aceitaram Jesus como Messias. Vou ler para vocês Romanos 1:21, que está escrito: porque tendo conhecido o Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Aí está dizendo, tendo conhecido a Deus. Aí está se referindo a Jesus Cristo, que todos eles haviam conhecido Jesus Cristo, que é Deus. E eles não o glorificaram como Deus. Eles não deram o devido reconhecimento a Jesus Cristo como Deus, como Messias, como Filho de Deus, nada. Eles consideravam Jesus Cristo o impostor. Cornélio teve uma visão numa espécie de sonho em que o anjo o chamava e pediu que ele mandasse chamar Simão, também conhecido como Pedro, que estava se alojando na casa de Pedro, o curtidor de couro, que nós vimos no vídeo passado. Vocês se lembram? Então Cornélio imediatamente chamou seus servos e os mandou para Jope para buscar Pedro. Aí no dia seguinte é Pedro que vai ter essa visão. Ele vai ver o céu aberto e aquele lençol descendo, preso nas 4 pontas, e toda espécie de animais quadrúpedes descendo. E também desciam os répteis, as aves dos céus e tudo mais. Mas o que é que significa isso? Significa que Deus estava colocando todos os animais dentro de uma só classe. Tantos os animais, as aves, os répteis, todos numa só classe. Significa que tanto os animais impuros como puros estavam todos unidos e que faz parte da crença de Pedro, porque Pedro conhecia muito bem a lei do Torá, mas muitas coisas Jesus não tinha tido tempo de explicar para eles, porque foi um período muito curto de ensinamento aos apóstolos. Então Jesus ainda estava com o Espírito Santo trabalhando com os apóstolos. E aqui nós vamos ver que é uma nova lição para Pedro, em que ele vai aprender sobre esses quadrúpedes. Vejam aí o que é que está escrito em Levítico 11:27. Todos os animais de 4 pés que andam sobre a planta dos pés são impuros para vocês. Todo o que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Aí está toda a lei da impureza baseada. E que a gente deve entender quando eles estão falando dessa impureza, porque a lei da impureza é uma lei dada pelo próprio Deus. Mas aí, em seguida, o que é que Jesus vai falar para Pedro? Ele vai falar para Pedro, levante-se, Pedro, mate e coma. Pedro ficou abismado porque ele conhecia a lei do Torá, que não se podia comer um quadrúpede, não se podia comer certas classes de animal. E Deus está dando uma ordem geral para ele matar e comer. Isso significa, essa nova lição, que o Cordeiro de Deus já havia sido imolado pelos nossos pecados. Então, com a morte de Jesus Cristo, com o sangue que ele derramou na cruz para nos salvar, nos libertar dos pecados, nos libertar das forças satânicas e tudo mais, nós também estamos libertos dessa lei alimentícia,
de não comer certos animais, que estava ligado ao fato de que os israelitas não deveriam se misturar com os gentios por causa da contaminação. Vou ler para vocês o que está escrito em Marcos 7:19, que diz o seguinte: porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Ao dizer isso, Jesus declarou puros todos os alimentos. É aquilo que eu expliquei naquele outro versículo para vocês. É que tudo que a gente come é eliminado, vai lá para o banheiro, some. Mas o que nos contamina é aquilo que a gente traz no coração, através de nossas ações, nossos pensamentos, aquilo que a gente alimenta dentro de nós como algo fundamental em nossas vidas, que a gente perde muito tempo tendo ódio de alguém, nos separando de alguém por isto, por aquilo, invejando as outras pessoas, querendo mais e mais poder, vangloriando de nós mesmos, quando a gente não deveria fazer nada disso. Então, essas coisas que parecem muito comuns entre nós é aquilo que nos traz impureza, é aquilo que contamina o nosso coração. Agora, a contaminação nunca é através do estômago, mas através do coração, porque vem do pensamento, vem o coração, das ações, afeta o nosso coração. E quando fala do nosso coração, está se referindo à nossa alma, ao nosso espírito, a tudo que a gente é. Lendo para vocês Efésios 2:14 e 15, que diz: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O que é essa barreira? É a barreira que existia entre os judeus e os gentios. Com a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, essa barreira foi eliminada. A partir da morte de Jesus Cristo, aquilo que aconteceu foi através do livre-arbítrio das próprias pessoas se aderindo ao lado satânico e se comportando de uma maneira muito diferente daquilo que Jesus nos ensinou. Mas que a barreira imposta por Deus através do alimento e tudo mais tinha sido levantada, e prova disso é que está escrito nas próprias Escrituras. Agora, infelizmente, ainda no dia de hoje, por falta de conhecimento, de uma boa análise da palavra de Deus, ainda tem muitas pessoas fazendo essas restrições alimentícias. Aí o próprio Paulo está nos falando que se para a pessoa algo é impuro, é porque para ela é impuro. Não significa que Deus está declarando isso impuro. Veja que há diferença muito grande daquilo que Deus está falando e daquilo que a pessoa acredita como verdade. Existem muitas religiões que professam algo porque o conhecimento total da palavra de Deus ainda está a caminho para essas religiões. Haverá um dia em que elas vão chegar a certas partes do estudo e vão ver que certas coisas têm que ser modificadas em suas igrejas. Porque toda essa parte de alimentação, eu li para vocês aí, vocês viram que foi eliminada através da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro foi sincero, ele disse para Jesus: jamais comi algo impuro ou imundo. Mas foi repetido 3 vezes para ele levantar, matar e comer. Mas o que é que significa tudo isso para Pedro? Veja que
Aquelas pessoas que foram enviadas por Cornélio estavam chegando ali e Deus estava dando uma mensagem para ele que correspondia também a Cornélio. Por que correspondia a Cornélio? Porque Cornélio era um centurião romano. O que significa isso? Significa que eles eram culpados da morte de Jesus. E também houve a perseguição dos cristãos. O apóstolo Paulo, agora, ele tinha se convertido, mas antes ele estava perseguindo os cristãos. Estevão foi morto por apedrejamento. Veja que seria normal para Pedro ficar com muito medo de ir com os servos de Cornélio atender o seu chamado, porque Cornélio, para eles, era considerado uma pessoa muito perigosa. Mas Jesus já veio de antemão dar essa explicação, que toda essa barreira de divisão tinha sido levantada e que já não havia restrição nenhuma sobre um grupo se misturar com o outro, sobre os judeus se misturando com os gentios. Não, Jesus queria que a partir de agora fosse um só povo, porque ele já tinha vindo e já tinha feito a limpeza necessária. Vocês entendem isso? Para encerrar, eu vou ler para vocês alguns versículos sobre o assunto de hoje. Pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não importa aquilo que a gente come ou que a gente bebe, mas numa vida de justiça. Tudo tem que ser baseado naquilo que é justo. É justo a gente comer um prato de comida ou 5. É justo a gente beber um copinho de vinho ou a gente se embebedar. A gente tem que basear tudo na justiça de Deus na nossa vida. Não significa que é sobre o que comemos ou que bebemos, mas é o exercício do livre-arbítrio. Aí está escrito: é melhor deixar de comer carne ou de beber vinho, ou de fazer qualquer outra coisa que leve o irmão a tropeçar. Por exemplo, se você está visitando um alcoólatra e você bebe vinho, você não vai beber vinho lá porque vai fazer o seu irmão tropeçar. Se você visita alguém que é vegetariano, por que é que você vai querer comer um pedaço de bife lá na frente do seu irmão? Você vai fazer esse seu irmão, de uma maneira ou de outra, tropeçar. Tudo a gente tem que basear na justiça de Deus e não do homem, que é para a gente decidir certas coisas corretamente em nossas vidas. O último versículo para terminar está escrito em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Isso aí deve ser base em tudo que nós fazemos em nossas vidas. Quando a gente faz algo para a glória de Deus, quer dizer que a gente está vivendo em comunhão com Deus e que a gente não está propenso a errar, porque nós sabemos que Deus é pureza, Deus é muito justo. Então, nós vamos procurar fazer as coisas justas, trazer pureza para o nosso coração. É isso que a gente deve preocupar. Amanhã nós continuaremos para vermos o final do sonho de Cornélio e de Pedro, que é que aconteceu. Antes de terminar, não sei se vocês notaram, eu estou trabalhando um pouquinho no visual aqui da nossa igreja. E ainda não está pronto, ainda tem alguns detalhes para serem arrumados, mas se vocês quiserem me dar alguma sugestão, falar algo, sintam à vontade para me dizer o que é que vocês acharam. Um
bom dia abençoado para todos vocês. Que Jesus os abençoe abundantemente, que a sua família esteja em paz, todos com muita saúde, muita felicidade na graça de Deus. Bom dia, meus irmãos, muita paz.